E eu quero compartilhar lá em Apocalipse capítulo 2, verso 5. Abra aí sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Aleluias. A minha oração hoje e nesses dias é para que realmente o Senhor hoje, o Espírito Santo, te confronte, como me confrontou, e tem feito com que eu busque e me empenhe em algumas mudanças, e muitas coisas que às vezes na nossa caminhada nós vamos deixando de fazer. Isso não significa que nós nos desviamos, mas às vezes significa que algumas coisas a qual Deus nos usava para fazer, ou fazíamos para Ele, ou deixamos de fazer em algum momento na nossa caminhada. E por isso que o tema é voltando às primeiras obras. Esse texto muito conhecido de Apocalipse 2 fala assim no verso 5: recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te dar a honra, te dar a glória, o poder, o domínio. Obrigado pela tua doce presença em nossas vidas, neste lugar, Pai. Senhor Deus, assim como o Senhor falou e ainda está falando ao meu coração através dessa palavra, fala ao coração de cada um. Que esta palavra venha encontrar ali um solo fértil, para que ela como uma semente venha ali ser lançada nesse solo, e com o seu tempo dar o seu fruto, Senhor Deus. Abrimos o nosso coração, Pai, para receber daquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Nos usa, Pai, de uma forma poderosa, que as minhas palavras sejam aquilo que o Senhor está colocando, Pai, e falando através de mim, Senhor Jesus. Que os teus arcanjos estejam ao redor da tua igreja, guardando, protegendo, e que nenhuma distração nos tire de recebermos a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Bem, Apocalipse, todos sabem, foi escrito por João, um dos filhos de Zebedeu, discípulo de Jesus. Diziam que ele era o discípulo amado, a quem Jesus o amava, e ele escreveu os textos de Apocalipse, possivelmente aí no ano de 90 depois de Cristo, na ilha de Patmos, onde Deus dá a revelação para ele, de uma forma muito escatológica, de algo que se cumpriria no futuro. E quando João escreve este livro, os textos de Apocalipse, era uma época, inclusive, a igreja e os cristãos estavam começando a ser muito perseguidos, no sentido religioso, e havia muita perseguição, principalmente no período do Império Romano, e a morte de muitos cristãos por defenderem e pregar o Evangelho. Foi uma época que até mesmo João, cativo em Patmos, ele escreve esses textos, e no capítulo 2, Deus ele dá essa revelação, e ele escreve essas cartas a 7 igrejas da Ásia Menor. E vocês todos já leram um pouquinho sobre o capítulo 2, capítulo 3, você vai perceber o quanto foi escrito, e como Deus ele fala para essas cartas, para essas igrejas na Ásia Menor, através da vida de João. E essa primeira carta foi escrita à igreja de Éfeso, uma igreja que Paulo fundou. Éfeso era uma cidade muito importante naquela época, era uma cidade muito comercial, era uma cidade que tinha um dos portos mais importantes naquele tempo, se passava ali muitas mercadorias vindo e vindo. Além disso também, era uma cidade muito religiosa, idólatra, havia ali o templo de Artemis, a deusa da fertilidade. Então havia muitos cultos pagãos, muito sincretismo religioso naquela época, e Paulo estabeleceu a igreja em Éfeso, né? E ali ele fundou ali aquela comunidade, e ali pôde pregar o Evangelho,
inclusive ele fez isso na final da sua segunda viagem missionária, e na terceira viagem missionária que Paulo faz, ele se estabelece em Éfeso por 3 anos, e olha como é interessante, como é essa questão de retomarmos algumas coisas que Deus tem para as nossas vidas. Quando Paulo se estabelece durante 3 anos, lá na cidade de Éfeso, e ali com mais empenho na palavra, no pregar do evangelho, percebível que Paulo, a cidade foi mudando em algumas coisas, né? A cidade foi sendo transformada em algumas coisas. Isso é muito interessante, quando nós nos empenhamos em cumprir aquilo que verdadeiramente Deus nos chama, né? Por exemplo, com a pregação, com ali o crescimento dos cristãos, na cidade de Éfeso, por exemplo, o ocultismo, que era muito forte ali, foi caindo, foi entrando em colapso o ocultismo, por ser ali uma cidade pagã, por haver ali o templo de Artemis. Então era uma cidade que havia muito ocultismo, e ali, presbítero, com a pregação, com o evangelho chegando, foi diminuindo, também a idolatria, e queira ou não, de uma certa forma, a estadia de Paulo e os cristãos que ali estavam, a igreja fundamentada ali, começou sim a trazer um tempo de um avivamento sobre a cidade de Éfeso, de arrependimento, de pessoas sendo salvas, pessoas entregando a sua vida a Jesus, recebendo do evangelho de Deus. E porque Paulo simplesmente, na sua segunda vinda para Éfeso, ele se ficou e permitiu com que Deus começasse a cumprir através da vida dele algo sobrenatural na cidade de Éfeso. E ali, querido, claro, Paulo estabeleceu, a igreja cresceu, e o contexto a qual a Éfeso estava passando, e a qual Deus fala através de João escrevendo esta carta, e no verso 4 ele fala assim: olha, entretanto tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Por que isso? A igreja em Éfeso era uma igreja que realmente tinha suas obras, eram homens e mulheres que faziam a obra do Senhor, que levavam este evangelho, tanto que no verso 2 ele fala: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declararam apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Então era uma igreja empenhada, era uma igreja avivada, era uma igreja que ia contra as falsas doutrinas, se levantava contra os falsos profetas, que realmente trabalhava, que vivia verdadeiramente este amor ao conhecer e receber a Jesus em sua vida. Eles se empenhavam em cumprir aquilo ao qual eles foram chamados. E se nós olharmos um pouco para o tempo de hoje, meus amados, existe muito sim de como nós fazemos uma relação entre a igreja naquele tempo e como nós estamos hoje. Existe a idolatria, existe o ocultismo, e hoje eu creio que existem muito mais religiões e seitas do que possivelmente haveriam naquela época. Mas e qual então tem sido o papel da igreja? E falo de igreja como homem, indivíduo, como a palavra nos ensina que eu e você somos a igreja, mas também a igreja no sentido de comunidade, a igreja no sentido de um templo estabelecido, aonde nós temos a comunhão, aonde nós adoramos, aonde nós celebramos, aonde nós compartilhamos das lutas e das alegrias que nós passamos sempre um com o outro. Então quando traz a revelação, Deus traz essa revelação a João para escrever esta carta à igreja em Éfeso, ele lembra da igreja que eles tinham e cumpriam as suas obras, que eles eram perseverantes na doutrina que foi recebida através da vida de Paulo. Eles estavam perseverando ali, não toleravam as más influências, não toleravam as falsas doutrinas, os falsos profetas. Mas olha no versículo 4, então ele começa a mostrar que, olha, tenho algo contra ti, o fato de que abandonaste o primeiro amor. Então ele diz: eu tenho algo contra ti. Deus estava colocando ali, não é uma certa revolta, me perdoe a palavra, não é revolta, mas um protesto, vamos dizer assim, um protesto. Olha, eu quero protestar contra a igreja em Éfeso, eu quero trazer um protesto contra Rios de Água Viva. Olha, eu tenho um protesto contra vocês. Vocês fazem a obra, vocês ou dizem que fazem a obra, me servem, dizem que me amam, mas na verdade, vocês abandonaram o primeiro amor, abandonaram as primeiras obras. E aí, no verso 5, Deus ele mostra e revela a João que eu posso ver 3 passos
para que possamos nós, como igreja, individualmente, e como igreja, como congregação, mudar e dar esses 3 passos, para que novamente venhamos a retomar as obras que o Senhor começou através das nossas vidas. E entenda, não estou falando de obras no sentido de fazer algo no ministério, de tocar, de cantar, de pastorear, de ministrar, de interceder, de estar na portaria, de servir a ceia, não é apenas isso. Mas vamos falar um pouquinho aqui do amor. E o Senhor falou ao meu coração que a base de nós fazermos a obra de Deus, a base de nós cumprirmos o nosso chamado é o amor, ao ponto de que Deus, Ele é amor, ao ponto de que Ele fala de que haverá ali a fé, a justiça e o amor, mas que o amor é que prevalece sobre todas. Se não tivermos a base do amor, nós não estamos fazendo e retomando as obras que o Senhor tem em nossas vidas. E quando nós falamos de primeiro amor, é falar de algo que nós fazíamos lá atrás, meus amados. O primeiro amor é a base, é quando nós ali recebemos algo tão precioso em nossas vidas, e é uma paixão que nos domina, que nos incendeia, e nos leva para um caminho a qual nós vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Eu creio que todos aqui tiveram aquele momento quando conheceram a Cristo, se envolveram no ministério, se envolveram com a obra do Senhor, com o seu chamado, e ali com o decorrer da caminhada, aquela chama que era acesa no seu coração, ela foi se apagando. Pode perceber, meus amados, nós vamos mudando com algum tempo, é ou não é verdade? E aí muitas vezes eu estava meditando isso na sexta-feira, gozado, que com o passar dos anos, caminhando no ministério, caminhando na presença do Senhor, nós vamos muitas vezes utilizando de uma certa justificativa chamada maturidade. Quando nós olhamos para alguém que está aqui como o Juan estava, no meio da dança, ajoelhado, se entregando, muitas vezes nós podemos olhar e falar, puxa, mas é um jovem, imaturo. Mas será que não é isso que Deus quer que venhamos a viver novamente? Não uma imaturidade, mas uma maturidade com a chama no nosso coração ainda acesa, queimando pela presença do Senhor e por aquilo que Ele começou em nossa vida e tem um propósito de terminar, porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir isso no final, até o final, em sua vida. É a obra que Ele iniciou, é a obra de transformação no seu coração, é a obra de transformação no seu caráter, na sua mente, na sua postura, na sua atitude, para o chamado a qual Ele te escolheu. É Ele que faz a obra, é Ele que começou, Ele que vai colocar você no processo, e é Ele que vai terminar esta obra em sua vida, se você assim se permitir, e voltar para os caminhos e retomar aquilo a qual Ele te chamou. E ele chama a atenção disso para a igreja de Éfeso. Lembra-te, recorda-te. E o primeiro passo para nós retomarmos as obras em nossas vidas, retomarmos o primeiro amor, é lembrar, é recordar, é trazer aquilo que começou lá atrás, não com saudosismo, não no sentido de lamentações, mas no sentido, querido, de relembrar. E lá em Lamentações 3:21 diz o quê? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Recordar daquilo que o Senhor me usava, recordar da minha chamada, recordar de como eu era na presença de Deus, recordar daquilo a qual Deus me chamou. Não no sentido de apenas ter lembranças, e a lembrança em si, a lembrança de algo do que a gente já provou, não produz mudança. Eu posso lembrar, mas não significa que vai produzir mudança na minha vida. E muitas vezes, e é interessante como Cristo, Ele compara o noivo e a noiva, o casamento, o relacionamento, quando nós olhamos para a nossa vida, é interessante, não é verdade? Quando a gente começou a namorar, vamos falar um pouquinho de namoro aqui, cadê os casados? Ontem, meu irmão, você via abraço, beijo para tudo que é lado. A gente teve que falar, gente, fica para sua casa. Mas eu me lembro de quando eu comecei a namorar a pastora, eu estava contando a história de como eu conheci a pastora.
E que nós temos uma história de que a gente não se gostava. Essa doida aí, cabelo ruivo, vestia um vestidinho tubinho. Eita. E Deus, ele foi fazendo a sua obra. Mas eu lembro que quando nós começamos a namorar, meu irmão, era muito gostoso. Eu vinha para Perus. Eu falei ontem, né? A paixão era tão grande que eu saía e pegava o último para Princesa Isabel. A dona Maria não me aceitava lá, né? Lembra, Rê? Às vezes a Rê já era casada, já tinha o primeiro, né, o casamento dela, nós dormíamos na casa da Renata. Para ficar mais tempo juntinho, porque a minha sogra não me aceitava. Dona Maria. Né, Rô? Só Deus, né, filho? Que Deus guarde a nossa vida, né? A Dona Maria hoje a Dona Maria é uma bênção, graças a Deus, Deus mudou, ufa. Mas, meu irmão, eu fui pedir a Rose em casamento 2 anos depois, eu nunca entrei na minha sogra não deixava. Era pochete, né, Renata? A pochete e a baqueta, quando eu fui almoçar lá, que já queimou o filme. Aí a sogra, ixi, aí não vai ter futuro, né? Lembra? Mas eu lembro dos primeiros momentos, como era gostoso. Vou falar a verdade aqui, meu irmão, eu me atracava com a pastora de beijo no ponto de ônibus. Ixi, esperando o Perus. Lá em cima, na Paula Ferreira, saímos do culto, Sandro, você não lembra disso, era pequeno. Saímos do culto lá, meu irmão. Só beijo. Ela tá com vergonha. Só beijo. Não era mais que isso, não. E era gostoso, eu queria vê-la de novo. Graças a Deus, naquela época, na nossa igreja que nós éramos, tinha muitos cultos durante a semana. Acho que era quarta, né? Sexta, sábado, domingo. A gente não saía da igreja, então, né, só. A gente estava sempre lá na igreja. Então era bom vê-la de novo, sabe, Nani? Val, você também dava uns atracados lá, Nani? Irmão, não vai mentir, não, falar que você não beijava. Mas era gostoso, eu vinha para Perus, pegava o último para Isabel, ficava em frente daquela delegacia assim, ó, porque os presos lá dentro, batendo caneca naquela prisão. Falava, meu Deus, eu compartilhei que quantas vezes eu pegava o Princesa Isabel, eu percebi que não tinha passe de ônibus para voltar. Falei, agora, minha sogra não deixou eu dormir lá, a Renata, não vou incomodar a Renata. E agora? E aquela cara de pau pro cobrador, moço, estou sem. Posso descer na frente? Era o último, acho que o ônibus, o motorista nem se importava. Pode descer aí pela frente. E descia pela frente. Meu irmão, honra. Eu não passava por baixo. Não passava por baixo. É honra. Ele abria a porta da frente, eu descia pela frente. Mas era tão gostoso. Não é verdade? Eu dava presente para ela. Eu dei um ursão para ela, que acho que depois ficou com a Bruna. E dava presente, comprava, ganhava presente. Olha o que o amor faz, né, meu irmão? No meio da caminhada nós terminamos. E eu ajudava ela pagando um curso para ela. Eu vou continuar pagando, não? Tranquilo, porque eu gostava tanto dela. E continuei pagando o curso. E é claro, foi passando o tempo, meus irmãos. É interessante o casamento, né? Você já não dá mais aqueles beijos prolongados. Você já não fica mais nos pontos de ônibus e nem dentro de carro beijando. Você não mais tem, né, Renata? Vamos falar aqui, casados? Vamos falar a verdade. Você dá aqueles beijos de namoro ainda? Você dá, persa? A Pamela está assim, ó. Mentira. Hã? Essa é uma outra questão. Isso aí deixa para a próxima rede de casais. Mas na verdade, porque começa a haver uma certa rotina. Porque nós vamos caminhando, pensa, irmão, são 22 anos de casados. Realmente, já não é mais aquela coisa de, nossa, se abraçar toda hora, queria se ver. Eu vejo ela todos os dias. Dormimos no mesmo quarto, na mesma cama, dividimos tudo. E é interessante isso, que a tendência muitas vezes é aquele amor apaixonante se esfriar. Não significa que eu deixei de amá-la, pelo contrário, meu irmão, eu ainda a amo. E nós renovamos ontem, fizemos 22 anos, e renovamos mais 3 anos, né? Mais uns 3 anos, aí renovamos o contrato. Então, queridos, quando fala de recordar, é de lembrar. Quantos muitas vezes têm saudade dos pais e lembram de algum prato que o pai ou a mãe faz? Quantos aqui? Aí quando comem, lembram de algo na infância ou algo da sua juventude? Quantos aqui? Levante a mão. Não é gostoso? O que você sente quando você vai na sua mãe e come um prato que só a sua mãe fazia?
quando você vai numa cidade, ou você vai rever amigos, você começa a relembrar daquilo que você fazia. Quantas vezes eu não sentei e compartilhei com muitos jovens, até mesmo entre eu e a minha esposa, batendo papo de quantas coisas que nós não fazíamos, né, Solange, lá naquela igreja juventude. Meu irmão, eu lembro até hoje, com muita alegria, da minha época de renascer em Cristo, na segunda-feira, que eu ia para lá, assim, toda segunda-feira não faltava. Quantas lembranças que eu tenho do meu caminhar, quando eu comecei a tocar bateria, quando o Senhor me chamou, eu lembro que eu ia de bicicleta para o ensaio, nem tocava nada, ficava um ano lá sem tocar nada, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas persisti. São lembranças que vão trazendo a nossa memória, e ali, Deus ele traz esse momento, essa revelação a João, olha, recorda-te, lembra, meu querido, daquilo que você fazia para o Senhor, lembra de como você orava, lembra de como você jejuava, lembra da intensidade da sua adoração, lembra da extravagância de quando você adorava, lembra de como você servia a Deus, lembra de quando você chorava e se derramava na presença dEle, lembra como você servia ao Senhor, seja na portaria, seja no ministério de louvor, seja na dança, seja na intercessão, mas na nossa caminhada, mas durante o nosso percurso, durante o nosso momento de vida, nós vamos deixando para trás, e nós vamos perdendo a memória daquilo que Deus começou a fazer na nossa vida, e o Senhor nos chama nessa noite a lembrar, a recordar das obras que Ele um dia começou a fazer através da minha vida e da sua vida. Lembra-te, recorda-te, traga a memória, porque eu creio que um dia Deus usou vidas, e há pessoas aqui nesta noite, que Deus já usou através da palavra, que Deus já usou através da dança, do louvor, que Deus já usou através do servir, de atos às vezes tão pequenos, mas que Deus usou a vida, mas a caminhada, as decepções, as tristezas, os momentos, talvez essa impressão de maturidade, fez com que você deixasse de fazer algumas coisas, e o Senhor hoje está dizendo para você, lembra, recorda-te, porque todos nós temos algumas experiências que marcam a nossa vida na presença de Deus. E como eu falei, a lembrança em si, querido, o chororô, eu tenho saudosismo, não é o saudosismo, porque a lembrança e o choro não pode produzir a mudança. Sabe o que vai produzir a mudança? É o arrependimento. E esse é o segundo passo, arrepender-se. Porque olha o que ele diz, pois de onde caíste, arrependa-te e volta. Eu preciso trazer à memória onde eu caí, aonde eu errei, o que foi que eu errei, o que foi que aconteceu, e o que vai gerar a mudança na minha conduta a partir do ano de 2020, a partir de hoje, no nome de Jesus. Se você compreender o que Deus está trazendo para você, às vezes nós não precisamos de revelação, parece que a gente quer aquela revelação absurda, e muitas vezes Deus quer agir no natural, daquilo que a palavra diz nua e crua para mim e para você. E ela está dizendo para você, lembra-te, arrependa-te e volta às primeiras obras. É simples, volte ao primeiro amor. Volte àquilo que você começou a fazer, mas por algum motivo deixou. E o que vai trazer a mudança da nossa mentalidade é o arrepender-se. E ele escreve esta carta a Éfeso, olha, entenda que Éfeso, lembra, ele falou no versículo 2, olha, conheço as tuas obras. Ou seja, peraí, pastor, era uma igreja que já fazia obra. Sim, mas o que movia ela a fazer a obra era o amor, era o arrependimento. Deus está nos chamando para um tempo de arrependimento em nossas vidas, meu irmão. Veio pandemia, veio crise financeira, veio crises em tudo que é lado, crises políticas. Nós estamos passando por muitas situações. Os sinais apontam a volta de Jesus. E você está aí ainda ali, meu Deus. Não consigo mais fazer isso. Não tenho mais paciência para isso. Não, acho que não é mais o tempo de eu servir. Não é mais o tempo de eu falar de Jesus. Não é mais o tempo de eu tocar, de eu ministrar, de eu fazer algo a que Deus me chamou. Não, querido, não há mais tempo a perder com as nossas justificativas. É tempo de lembrar, de se arrepender e voltar às primeiras práticas e às primeiras obras, porque Deus te chamou para um grande propósito nesta terra, um grande propósito. E o arrependimento é a mudança na nossa mentalidade, o arrependimento é a mudança na nossa forma de pensar sobre nós mesmos, é a nossa forma de pensar sobre aquilo que Deus tem para mim, porque não adianta nada eu ter apenas um saudosismo, mas não haver uma mudança na minha mentalidade. Lamentar, chorar, clamar, até mesmo pelo perdão, não é suficiente.
Eu preciso, meu irmão, sentir a dor daquilo que eu perdi. Eu preciso chorar por aquilo que eu deixei de fazer. Eu preciso lamentar aquilo que eu deixei para trás e não faço mais hoje em dia. Porque só assim eu estou gerando frutos de arrependimento sobre a minha vida. E Ele dá esse passo: volta aonde erraste. Volta aonde você errou. E muitas vezes nós não queremos voltar para onde nós erramos. Muitas vezes nós não queremos retroceder, dar 2 passos para trás, para conseguir alavancar para frente aquilo a qual Deus nos chamou. Muitas coisas podem esfriar o nosso primeiro amor diante de Deus. O pecado, as distrações, a nossa falta de intimidade com Deus. Muitas coisas podem nos tirar desse primeiro alvo. Se nós olharmos para hoje em dia, muitas coisas estão tirando os filhos de Deus, os servos do Senhor, da chamada. Mudou-se muita coisa no Evangelho, no meio da igreja. Nós não estamos aqui para competir, meu irmão. Terça-feira aqui nós ministramos, eu falei uma palavra para os líderes sobre julgar, e Jesus não nos proíbe em julgar. Ele fala e nos ensina, sim, a termos um senso de julgamento. Mas antes de julgar, eu preciso olhar para mim e saber se aquilo que eu estou julgando, eu tenho como princípio na minha vida. Se aquilo que eu estou julgando, eu faço, eu enxergo, eu tenho sobre mim. Amados, eu quero pedir a cada um aqui desta igreja: não julgue, não condene, seja aqui pessoalmente, pelas pessoas, seja na internet, não julgue ninguém. No sentido que se você não sabe a realidade do que acontece no contexto daquela pessoa, se você não tem talvez os princípios para viver e querer julgar aquela pessoa, vamos parar. Isso não é querer voltar às primeiras obras, isso não é amar verdadeiramente a Deus, isso não é primeiro amor. O primeiro amor é voltar às primeiras obras, aquilo que eu fazia com paixão, aquilo que eu fazia com amor ao Senhor, não por aquilo que Ele me deu, mas por aquilo que Ele é na minha vida. E nessa noite o Senhor está nos chamando para voltar às primeiras obras. Fé sem obras é morta. Eu posso fazer muitas coisas, mas mesmo assim eu posso estar fazendo sem o devido amor a Ele. Eu posso estar tocando, mas eu posso estar sem nenhum tipo de amor e paixão pelo Senhor. Eu posso estar servindo na portaria, mas eu posso estar sem nenhum tipo de amor em fazer aquilo para o Senhor. Faço por um sentido obrigatório, faço porque não tenho o que fazer. Amados, Deus está nos chamando para olharmos aonde nós erramos e recomeçar essa caminhada novamente. Lembrar aquilo que realmente eu fazia, e o Senhor está nos chamando a voltar a fazer as primeiras obras. Eu preciso voltar a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso voltar a amar o meu irmão. Eu preciso voltar a adorar a Deus. Eu preciso voltar a orar ao Senhor com intimidade, com intensidade. Eu preciso voltar a servir a Deus no meu chamado, naquilo que Ele me escolheu. Eu preciso voltar a ser um contribuinte fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Eu preciso voltar a cumprir os princípios que a palavra de Deus estabelece sobre a minha vida. Eu preciso voltar a me derramar na presença dEle. Quantos aqui já não deixaram de fazer alguma coisa que fazia para o Senhor, porque no meio desta caminhada, as dificuldades e as lutas, ou algo que você fez, ou algo que aconteceu, fez com que você perdesse aquela paixão por aquilo que você fazia? O Senhor está nos chamando de volta ao primeiro amor. Por isso que fazer não significa que eu amo fazer aquilo. Não está no fazer, mas está no ser, naquilo que eu sou. E naquilo que eu sou em Cristo, me impulsiona a fazer a obra aquela a qual Ele me chamou. Se eu não dizimo porque eu amo a Deus, eu não estou sendo impulsionado. Meu irmão, não quero falar sobre dinheiro, mas quantas pessoas eu sei que sempre foram dizimistas fiéis na casa do Senhor, contribuíam,
e hoje não fazem mais isso. Agora você que tem que pensar, aonde foi que eu caí? Que não tenho mais paixão e amor em contribuir na casa de Deus, presbítero. Muitas pessoas serviam ao Senhor aqui, tocando, cantando, dançando. E de algum momento elas pararam de fazer isso. Você tem que olhar e se perguntar, aonde eu caí? E muitas vezes o cair não está só relacionado ao pecado, porque a gente tem uma mentalidade, uma cultura de achar que, caiu, está em pecado. Não. A pessoa pode estar servindo, mas por alguma circunstância da sua vida, ela não quer mais. Muitas pessoas serviam ao Senhor na casa dele, adoravam a Ele. Eu já vi gente adorar, meu irmão, cada um assim, meu Deus. E de repente, do nada, nós não adoramos mais como adorávamos. Temos que olhar aonde nós caímos e retomar o caminho novamente. Porque tudo é a base, é o amor. Se eu parei de dançar, se eu parei de cantar, se eu parei de servir, se eu parei de dizimar, se eu parei de pregar o Evangelho, se eu parei de falar da palavra de Deus, se eu parei de orar, se eu parei de jejuar, em algum momento eu caí. E a culpa não é da igreja. No verso 2 ele fala, eu conheço as tuas obras. Sei que vocês vão contra os falsos mestres, os falsos profetas, as falsas doutrinas. Porque nós ouvi esses dias o pastor da Igreja Batista Betânia lá do Rio, esqueci o nome dele. O Neil Barreto. Ele falou uma coisa muito interessante. Eles são meio radical em algumas coisas, tem coisas que eu não gosto dele, do Anderson. Muito radicalismo. É fogo amigo, tipo, é batendo na própria pessoa da igreja. É como se eles fossem juízes da própria igreja do Brasil, e eu não gosto disso. Quem faz coisa errada vai ter o seu julgamento não por nós, mas por Deus, no momento, no dia certo. Não quero perder meu tempo falando dos outros. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Você tem problemas na igreja, a igreja não é lugar de santo, não é lugar a igreja não é lugar só de pessoas santas. A igreja é lugar de gente errada. A igreja é lugar de gente doente. A igreja é lugar de gente falha. É isso, meu irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Vê se ele está com uma argolinha ou ele está resplandecendo, brilhando como estava ali Estevão. Vê aí. Está brilhando que nem Estevão? Eu estou, vou ficar na luz aqui. Estou brilhando? Meu irmão, ele é falho como você e você é falho como ele. E ele falou algo muito interessante, porque ele falou assim, a igreja nós vamos passar por problemas. Eu vou ter problemas dentro do ministério que eu sirvo, vou ter problemas com as pessoas, porque eu estou lidando com gente, com pessoas. No meu trabalho, eu também tenho um problema. Eu tenho problema com o chefe, tenho problema com o amigo, tenho problema com um monte de coisa. Por que você não perde as contas e sai do seu trabalho? Mas a igreja, a gente sai da igreja. Não gostei de você, estou indo embora. E muitas vezes nós erramos nesse ponto. E aí a Bíblia nos ensina novamente, arrependa-te, lembra, volta onde caíste, arrependa-se e retoma as primeiras obras, meu irmão. Em algum momento nós pecamos, em algum momento nós deixamos com que algo fizesse com que a gente se impulsionasse a deixar aquilo que Deus começou, aquilo que Deus começou a fazer, a sua boa obra, a sua linda obra, o processo de restauração, meu irmão. Voltar às primeiras obras é voltar para o caminho da restauração, e Deus quer restaurar ministérios, Deus quer restaurar o primeiro amor na sua vida, Deus quer restaurar a sua vida de oração, Deus quer restaurar a sua vida de leitura da Bíblia, Deus quer restaurar a sua vida de jejum, Deus quer restaurar o seu nível de adoração, Deus quer restaurar a chamada que um dia Ele colocou sobre a sua vida. Olha só, 1 amém e 2 aleluia. Sabe por que isso? Porque ainda nós não entendemos aonde nós erramos. Não estamos ainda cheios do primeiro amor mais. Amados, o meu coração chora em ver que nós
possivelmente estamos perdendo a primeira chamada, o primeiro amor de fazer as coisas para o Senhor com tudo aquilo que temos e somos. Olha a presença dele tão poderosa nas nossas vidas. E olha, meu irmão, mesmo debaixo da nossa infidelidade, do nosso erro, Ele nunca te abandonou, Ele nunca te abandonará. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será sobre a sua vida. Mas o que Ele mais quer é o seu coração, é a sua intensidade para Ele, é aquilo que você pode dar de melhor para Ele. Eu não quero começar 2021, meu querido, sem recomeçar em algumas coisas. Talvez seja a hora de você recomeçar algo na sua família. Talvez seja algo de você recomeçar no ministério. Talvez seja algo de você recomeçar na sua vida de intimidade e de devocional com Deus. Mas está na hora de nós retomarmos o primeiro amor, que por algum motivo nós perdemos. E isso é muito sério, porque, presbítero Val, Jesus está voltando. E olha que o Senhor diz: o que eu tenho contra ti é que perdeste o primeiro amor. Meu irmão, não podemos perder a intensidade do nosso amor por Ele. Por Ele. Ele é o doador da nossa vida. Ele é tudo que nós temos, é por Ele que nós existimos, é por Ele que nós estamos aqui hoje, sentando à mesa dEle para celebrar a sua morte e sua ressurreição. Meu irmão, é muita pequenez nossa pensar de que o nosso amor ainda é maior do que o amor de Cristo por cada um de nós. Não, o amor dele é inigualável, é incomparável, e não há outro e nem maior amor do que o amor do nosso Senhor Jesus. Mas hoje o Senhor está nos chamando e chamando a igreja. É hora de retomar as primeiras obras, é hora de voltar ao caminho das primeiras obras, é hora de voltar atrás, se arrepender, é hora de lembrar. Meu irmão, eu duvido aqui que não tenha pessoas que lembrem de algum momento que Deus usou você. Renata, duvido, Vânia, que não há momentos que Deus não tenha, que você não lembre que Deus te usou. Eu duvido, Roberta, que você não lembre de momentos que você não dançou aqui e Deus não te usou. Eu duvido, presbítero Val, se não houve momentos que você não lembra até hoje que Deus te usou de uma forma poderosa. Eu duvido, Marisa, que você não lembre de muitos momentos que Deus te usou como profeta neste lugar. Mas às vezes nós esquecemos e precisamos relembrar, retomar as primeiras obras. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite.